Fala galera, boa tarde, bem-vindo a mais um episódio do Pod Finance, o podcast do Faesa Finance, um projeto de extensão do Centro Universitário Faesa. Eu sou Murilo, estudante de contábeis, estou com a Eduarda, sou vice-diretora do marketing do projeto do Faesa Finance, também sou aluna aqui do curso de administração do Centro Universitário Faesa. Esse é o nosso terceiro episódio. O primeiro nós falamos sobre princípios básicos de educação financeira, o segundo, princípios básicos de investimento. O Márcio estava aqui também, correto? Isso. A gente gostaria de começar que você se apresentasse para a gente, por favor. Boa. Bom, é um prazer estar aqui de novo, pessoal. Eu sou o Márcio Alves, trabalho hoje no escritório Invicta Investimentos, sou assessor de investimentos lá. Sou formado em engenharia elétrica, pós-graduado em administração e gestão empresarial. Junto com a Sara, a gente toca a parte de renda variável, investimentos internacionais, Renda fixa, fundos de investimento. Tudo, né? A Sara vai falar um pouquinho depois. A gente é especialista em investimentos pela Ambima e assessor de investimentos pela Ancor. Acho que o Márcio já me apresentou aqui para mim. Mas só para completar, a gente trabalha junto na Invicta Investimentos, tocando a parte da mesa de alocações, cada um cuida de um produto, a gente divide algumas cadeiras. Sou formada em Ciências Econômicas e Ciências Contábeis pela FUCAP e especialista em investimentos pela Ambima também. Ótimo. Bom, esse terceiro episódio, nosso intuito é conversar um pouquinho sobre os tipos de investimentos. O Márcio ele veio da última vez e conversaram bastante sobre o Conselho Monetário, o sistema financeiro brasileiro, inflação. Hoje a gente queria abordar um pouquinho mais sobre renda fixa, renda variável. Então, para começar, quais são as principais características de investimento que a gente tem disponível no mercado hoje? Boa. Sara, quer começar? Bom, de uma forma bem ampla, acho que os principais tipos de investimentos, se a gente pudesse segmentar, seria renda fixa e renda variável, né? Se a gente entrar em fundos, a gente vai cair no mesmo escopo, que é fundo de renda fixa, fundo Sim. de renda variável. Então, de uma forma extremamente ampla, temos renda fixa, renda variável, fundos, previdência, investimentos internacionais, enfim, uma gama bastante extensa. Uhum. E para quem está começando hoje, qual que é o mais seguro desses aí? A gente geralmente sugere começar pela renda fixa, porque é mais previsível, é mais conservador, a gente consegue ter uma previsibilidade de quanto a pessoa vai ganhar. Não necessariamente a gente vai saber exatamente o valor financeiro, mas a gente consegue saber qual é a taxa ou indexador que aquela aplicação vai seguir. Então, para quem está começando, a sugestão é sempre para renda fixa, um CDB, um tesouro, que é algo mais conservador e que a pessoa consegue ter uma previsibilidade e investimentos melhor. Uhum. Em questão de liquidez, eu queria saber o que é e por que é importante considerar ela, né, relacionada a investimento. A liquidez, ela é a disponibilidade do seu recurso, né? É o tempo que esse investimento demora para virar dinheiro na sua mão novamente. Então, qual a importância da liquidez? Isso daí é importante porque a gente considera os nossos objetivos na hora de investir. Então, se eu tenho já um gasto previsto, enfim, quero comprar um apartamento, quero comprar um carro no ano que vem ou daqui a 6 meses, tudo isso vai balizar que tipo de investimento é mais adequado, né? Dependendo do prazo de resgate que esse investimento tem. Não só do prazo de resgate, mas também do perfil do investimento. Então, quando a gente fala de renda fixa, a gente consegue, de fato, escolher os prazos de vencimento. Quando a gente fala de renda variável, embora a liquidez seja muito alta, né, a gente consegue hoje ter o recurso de volta na nossa conta depois de vender uma ação em 2 dias. Mas isso não pode ser encarado como um investimento líquido, que embora o recurso volte para você de forma muito rápida, o horizonte de tempo que a gente avalia para conseguir montar uma estratégia eficiente dentro da renda variável é um pouco mais extensa do que isso. Uhum. Bom, falando um pouquinho só de renda fixa mesmo, quais são os tipos de investimento que a gente tem lá dentro dela, nesse segmento? Bom, na renda fixa, mais uma vez de forma bem ampla, vou dividir aqui em 3 esferas, né? A esfera dos títulos públicos, que é quando você empresta dinheiro para o governo. Isso daí, se a gente conseguisse colocar numa pirâmide, seria o menor risco que a gente tem hoje quando a gente fala de risco de crédito. Na sequência, tem as emissões bancárias, que é aí o dinheiro emprestado para os grandes bancos.
E acima, com maior risco, nós temos o crédito privado, que é o título de dívida emitido por empresas privadas. Não necessariamente a qualidade do crédito da empresa privada é inferior à do banco, tá? Mas os títulos de emissão bancária, eles têm uma cobertura do FGC, que então, por consequência, torna o investimento mais seguro, se a gente puder usar essa palavra, do que um investimento em crédito privado, e que você não tem nenhum fundo garantidor por trás desse título. Hoje em dia, eu estava até vendo um podcast hoje cedo, se não me engano, o pessoal comentando que para investir em renda fixa é ver se tem fundo garantidor, né, se ele cobre, e se tem isenção de imposto de renda. Aí geralmente o pessoal fecha o olho e vai, né, não estão cogitando mais a rentabilidade. Fala um pouquinho pra gente mais sobre que não é só isso, que a gente tem que levar em consideração outras coisas, principalmente na questão de crédito privado, né? É isso aí. Eu vou continuar tocando por aqui, porque renda fixa tá mais debaixo do meu guarda-chuva. Mas assim, diversos fatores precisam ser avaliados, né? Quando a gente vai avaliar um título, a primeira coisa que a gente olha, naturalmente, é o risco de crédito do título. Outra coisa que precisa ser considerada, né? E aí a gente tinha até uma oportunidade para falar de desvantagens aqui no protocolo anterior, mas é o entendimento de que a renda fixa não necessariamente é fixa. Então, se a gente tem um investidor extremamente conservador, e o Márcio trouxe aqui muito conceito de previsibilidade dentro da renda fixa, isso é possível porque você contrata uma taxa no momento de aplicação no título, mas existem alguns títulos que são marcados de uma forma um pouco diferente, que é a marcação a mercado. Então, você vê uma variação no preço desse título até o vencimento. Então, não necessariamente a renda fixa é tão fixa e tão previsível quanto a maioria das pessoas pensa, né? Então, na hora de avaliar um título, qualidade do crédito, se o prazo se adequa à sua realidade, ao seu objetivo, e também o quanto de apetite a risco você tem aqui dentro dessas alternativas que você tem, né? Então, é natural que, se você opta por um título de crédito privado, como eu mencionei aqui, se eu pudesse botar numa pirâmide, seria dentro da renda fixa o título com um pouco mais de risco. Você tem risco para, de repente, essa dívida não ser honrada, né? De repente, a empresa fica mal das pernas, não pode te pagar, né? E até o vencimento, a gente também tem essa marcação a mercado que eu mencionei, que é uma variação no preço do título. Então, a gente tem que pensar em risco até quando investe em renda fixa também. Você pode dar Se eu puder só completar uma coisinha rapidinho. O Murilo falou sobre isenção de imposto de renda, e às vezes a gente recebe com muita frequência lá no escritório as pessoas que querem investir pensando só na isenção, tá? Só que existe um conceito que é o gross up, que é basicamente uma conta que a gente faz, que é vendo um título que tem imposto e um título que não tem imposto e comparando os dois. Então é muito importante que o investidor também saiba fazer isso, ou pelo menos peça orientação, porque eventualmente você deixa de pagar imposto, mas aquele título paga menos do que um que você vai pagar imposto. Tá? Então a conta pura e simples, olhando só, esse eu pago imposto, esse eu não pago imposto, não deve ser feita. Tá? Então, a gente precisa olhar também se aquele título com imposto, ele eventualmente você paga um imposto um pouquinho maior ou do que um outro que não pagaria, e mesmo assim ele é mais vantajoso. Então, é importante avaliar isso também, tá? Não pura e simplesmente eu vou porque eu não pago nenhum imposto, tá? Seguindo essa linha de renda fixa, você pode falar um pouquinho dos títulos públicos e seguir do tesouro, títulos de tesouro direto? Porque eu estava conversando essa semana, ontem mesmo, com um coordenador onde eu faço estágio, no Bandes, né? A gente estava falando sobre poupança, inflação e títulos de tesouro, né? Que aí a gente fez um comparativo. Quanto que estava a inflação, quanto que estava a taxa do tesouro. Aí você poderia dar um exemplo e falar como que é esse tipo de investimento, só para o pessoal de casa entender. Claro, com certeza. Então, como eu mencionei, o título público ou o tesouro direto é o título de dívida emitido pelo governo. Na economia hoje é o menor risco de crédito que a gente tem aqui no Brasil, né? E aí, dentro dessas emissões do governo, a gente tem uma série de indexadores diferentes. Então, a gente tem a LFT, que é o título mais utilizado para reserva de emergência, que vai render Selic, né? A gente tem as NTNBs, que são os títulos indexados ao IPCA, que é o índice de inflação mais usado aqui no Brasil.
A gente tem as LTNs, que já são um tipo de tesouro pré-fixado, então você já sabe a taxa que você vai receber no momento da contratação do título. E existem vários outros pequenos títulos, mas que vão gerar em torno desses 3 principais conceitos aí de indexadores, tá? Geralmente, quando o cliente procura para renda fixa, qual o intuito dele? Fundo de oportunidade? Depende. Reserva de emergência? Vai depender muito. Como eu disse, por exemplo, vou comprar um carro no final do ano e quero ir poupando aqui, não quero ter surpresa nesse recurso, vai para uma LFT. Você não vai ter surpresa. Você vai receber Selic ao longo do tempo, seu dinheiro vai estar rendendo ali tranquilo. Se eu estou pensando em um planejamento mais de longo prazo, estou montando aqui uma reserva, de repente, para eu pensar lá na frente em aposentadoria, ou um recurso para eu pagar a faculdade dos meus filhos, enfim, algum projeto que está muito distante do momento atual, eu já recorreria a um título indexado ao IPCA, porque aí você garante que você está mantendo o seu poder de compra no longo prazo. Então, hoje a gente tem aí NTN-B pagando IPCA mais 6,3, que é uma taxa excelente, porque a gente está em patamares de juros muito altos hoje. Significa que você está garantindo que seu dinheiro vai render 6,3 acima de qualquer variação que a inflação tiver. Então, é um título bastante interessante. Quando a gente fala de título pré-fixado, aí vai ter muito a ver com o cenário econômico, né? Como eu trouxe aqui agora, a gente está em um momento de juros muito altos ainda. Aqui no Brasil, historicamente, a gente é um país de juros muito altos, né? Mas a gente está em patamares de juros altos, então hoje a gente consegue acessar taxas nesses títulos muito atrativas. Então, se a gente tem um cenário hoje, que a gente imagina que está caminhando aí para já começamos, né, uma redução de juros, mas que cada vez mais deve se concretizar essa redução de juros, entende-se que hoje eu tenho acesso a taxas que muito provavelmente no futuro próximo eu não vou ter mais, então faz sentido eu garantir, eu pré-fixar essa taxa hoje, porque em um momento adiante, quando esses juros estiverem mais baixos, eu vou estar com o título na minha mão que vai estar me rendendo mais do que o praticado no mercado. Mas fala um pouquinho sobre renda variável. Quais opções a gente tem? O que tem disponível no mercado? Mais em questão de categorias, eu digo. Boa. Então, renda variável, assim como a renda fixa, você pode subdividir em várias categorias diferentes. As mais conhecidas são negociadas em bolsa, né? Então são ações, fundos imobiliários, ETFs, commodities, futuros, opções, derivativos em geral. E assim vai. Mas hoje os principais são as ações, e aí nas ações a gente tem fundo de ações, tem as ações mesmo, que são as empresas, né, que distribuem pedacinhos das empresas listadas em bolsa. Então, a gente, geralmente, quando a gente fala em renda variável, a gente olha para o mercado de bolsa mesmo. Você pode falar como que funciona um pouco esse mercado de ações e como que a gente faz para investir? Claro. Então, o mercado de ações, basicamente, é um local onde as empresas elas se listam, tá, para captar dinheiro. Primordialmente, para isso que serve o mercado de ações. Quando você compra uma ação, você está se tornando sócio da empresa, ok? E por isso, você tem algumas obrigações e alguns direitos. Tá? Você vai poder participar de uma assembleia, vai poder receber dividendo, vai receber juros sobre capital, enfim, você vai ter alguns benefícios por ser sócio daquela empresa mesmo. Tá? A negociação é super simples. Hoje, através de um banco e uma corretora, você abriu conta ali, pode ser até digital mesmo, rapidinho, 2, 3 minutos você abriu uma conta. Você consegue ir lá no seu home broker, que a gente chama, que é o espaço de negociação, vai lá e compra cotas, compra frações, compra um pedaço da empresa mesmo, que é o que a gente chama de ação. Tá? Então, é basicamente bem simples mesmo a negociação. E através de qualquer banco, qualquer corretora, a gente consegue negociar hoje em dia, tá? E não se limita só ao Brasil, né? Atualmente. Isso, exatamente. É muito fácil investir no mercado estrangeiro hoje em dia, né? Isso, exato. Hoje, Hoje existem várias corretoras digitais, dentro da própria XP, né, que a gente é credenciado, a gente consegue negociar ações nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui na B3 a gente tem um espelho de algumas ações, inclusive através dos BDRs, que são recibos de ações estrangeiras. Então, por exemplo, eu quero comprar a ação da Coca-Cola, mas não quero mandar meu dinheiro lá para fora. A gente tem um espelho da Coca-Cola aqui dentro do Brasil que a gente consegue negociar a partir da B3. Então, a gente consegue ir lá no nosso sistema, né, da corretora, por exemplo, e comprar uma fração da Coca-Cola. E através da ação negociada lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente recebe aqui no Brasil também os dividendos que ela pagar. Se eventualmente tiver alguma bonificação, alguma coisa adicional, a gente consegue receber aqui também.
tá? E nesse mercado de ações, quais são os fatores que a gente deve considerar na hora de investir? Então, primeiro ponto, perfil de investidor, ver se você tem apetite a risco suficiente para estar exposto àquele mercado. Por quê? Porque lá tem muita volatilidade, tá? Que são as oscilações de mercado. Então, se você é um investidor um pouco mais conservador, você olhar seu investimento e investir R$1.000 hoje, amanhã está 900, depois está 1.100, depois está 500. Vão ter muitas oscilações. Se isso te incomodar, é um ponto que você precisa prestar atenção, tá? Você precisa prestar atenção também se você está investindo em bons ativos, tá? Boas empresas. Hoje, geralmente, a gente vai pelo amiguinho, né? Então, o amiguinho comprou uma ação de uma empresa X. E aí ele chega contando para você que ele ganhou dinheiro, você vai lá comprar também, achando que você vai ganhar dinheiro. Não é assim que funciona, tá? Você precisa estar comprando bons ativos. É importante, se você é um investidor mais fundamentalista, que a gente chama, olhar um pouco de balanço, olhar a saúde financeira da empresa, olhar análise. Tem várias casas de análise hoje que já dão isso muito mastigado para você, já dão algumas carteiras prontas, inclusive, né? Dá uma olhada nos fatores financeiros ali da empresa, se ela está saudável financeiramente para você comprar. Tá? Então, a princípio, eu olharia isso. E se você tem também horizonte de prazo, porque horizonte de tempo, né, para fazer esse tipo de investimento. Porque diferente da renda fixa, as ações elas não têm vencimento. Então, eu posso comprar uma ação hoje e ficar com ela 100 anos. Não tem problema. Só que qual é o ponto? Ao longo desse tempo, vai ter a volatilidade, vão ter oscilações de mercado. Se eu precisar comprar o carro no final do ano e tiver uma pandemia no meio do caminho que as ações caíram 50% em um mês, meu carro vai estar comprometido no final do ano. Talvez eu não consiga comprar. Tá? Então, é importante eu ter um horizonte de tempo um pouco maior, porque se acontecer alguma intercorrência no meio do caminho, eu consiga ter tempo hábil para recuperar o investimento. Tá? O dinheiro voltar a ser o que era antes. E por isso também a importância de uma reserva de emergência bem sólida, né? Exatamente. Aí a reserva de emergência geralmente a gente faz via renda fixa, com certeza via renda fixa, né? Aí a gente pode comprar LFT, pode comprar um CDB com liquidez diária, uma LCA, um LCI, enfim, alguns ativos que tenham liquidez. Aí voltamos ali na pergunta lá do início, que a gente consiga converter esse ativo em dinheiro rápido, que aí a gente pode tanto aproveitar a reserva para comprar ações, por exemplo, no mercado com alguma oportunidade, quando o mercado cair, ou se eventualmente eu precisar comprar algum bem, eu consigo converter isso rápido em dinheiro também. Você comentou sobre fundos imobiliários. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre fundos imobiliários? Fundos imobiliários são ativos negociados em bolsa também, né? Então é considerado um ativo de renda variável, que nada mais é comprar uma cota de um pool de investimentos, né? Então, dentro de um fundo imobiliário, você vai ter diversos investimentos que podem ir desde imóveis propriamente ditos até títulos de dívida lastreadas em imóveis. E acredito que o Márcio vai saber contribuir um pouco mais aqui com a gente, isso que é a área dele. Não, é basicamente isso mesmo, tá? Fundo imobiliário, como o nome diz, tem a ver com imóveis, mercado imobiliário. Então, a gente consegue comprar a partir de R$5, R$6, participação em imóveis mesmo. Eles podem ser, como a Sara falou, desde imóveis físicos. Então, por exemplo, aqui no Espírito Santo a gente tem Shopping Praia da Costa, que faz parte de um fundo imobiliário. Então, só eu digitar lá no meu home broker VISC11, eu consigo comprar uma participação no Shopping Praia da Costa, por exemplo. Que é um imóvel físico, tem, junto desse fundo tem mais outros 18 imóveis dentro dele. O impacto do Shopping Praia da Costa dentro dele é pouco relevante, né? E olha que é um shopping gigantesco. Então tem a vantagem de ser muito diversificado. E tem os títulos de dívida também, que é basicamente eles empacotam dívidas de vários imóveis e vendem isso para o fundo. Tá? Qual é a vantagem? Que é basicamente renda fixa. Tá? Então tem uma previsibilidade ali por trás. E a gente consegue ter uma rentabilidade muito maior do que se eu sozinho fosse comprar uma renda fixa, a Sara sozinha fosse comprar uma renda fixa. A gente junta todo mundo e compra através do fundo um monte de renda fixa, diversifica um pouco mais, diminui o nosso risco e a gente consegue ter um poder de barganha muito maior. Que a gente consegue negociar a taxa. Também, né, Márcio? Trazendo de novo o conceito, porque se eu tenho um apartamento hoje, se eu coloco 1 milhão em um apartamento, se eu quiser recuperar esse recurso amanhã, não necessariamente eu consigo, né? E quando eu tenho isso investido em um fundo imobiliário, amanhã eu posso vender, trazendo de volta, eu considerando a volatilidade, tudo isso, mas a disponibilidade do recurso é muito mais
fácil do que tendo um imóvel investido, né? Isso, a gente tem hoje fundos imobiliários negociados no mercado de balcão, por exemplo, que é negociado em D0, né? Ou seja, eu vendi hoje mesmo o dinheiro está disponível. Como a Sara falou, um imóvel dificilmente isso acontece. E mais, se eu tenho um imóvel lá que vale 1 milhão e eu preciso por algum motivo de 500 mil, eu vou ter que me desfazer do imóvel por completo. No fundo imobiliário não, eu posso vender partes. Se eu tenho 1.000 cotas, eu posso vender só 300, 500 quantas eu quiser. E só para completar sobre a característica do investimento também, é um dos poucos investimentos financeiros que tem essa característica de pagamento de dividendos mensais isentos de imposto de renda. Então, se torna um produto com um perfil muito atrativo para quem, por exemplo, está querendo um complemento de renda, uma renda passiva, às vezes pensando até numa aposentadoria, pode fazer muito sentido, porque como eu disse, um dos poucos produtos aí que tem essa característica de dividendos mensais caindo ali na sua conta isentos de imposto de renda. Uhum. O pessoal mais antigo, eu diria, o pessoal mais velho que a gente, nossos pais, talvez, tem esse costume de sempre bater na tecla de investimentos físicos, imóveis para aluguel. Vocês acham que isso vai extinguir? Claro que não vai deixar de existir, mas vai diminuir bastante? Eu acho que sim, tá? Até pelo risco-retorno que está envolvido no negócio. Então, por exemplo, aqui em Vitória, né? Se a gente tiver um imóvel alugado, a gente consegue na casa de 0,3, 0,4, 0,5% ao mês, mais ou menos, de aluguel, tá? E esse aluguel é tributado. É claro que imóveis comerciais podem ser um pouco diferentes, tá, gente? Não necessariamente é regra, mas, assim, imóveis residenciais é o que a gente vê. E aí você ainda tem o imposto de renda, podendo chegar a 27,5% do aluguel que você recebe. No fundo imobiliário, você tem a isenção do principal, e hoje a gente consegue mais de 1% facilmente líquido para o cotista, né, para o dono das cotas do fundo imobiliário. Então, quando você faz a comparação, a diferença é muito gritante, tá? E, como a Sara falou, geralmente você tem um imóvel que ele vale R$1 milhão, por exemplo. Tá? Então, se você está alugado, aquele apartamento está alugado para um inquilino só. Se aquele inquilino sai, você teve 100% de vacância, perdeu 100% do seu rendimento. Além das obrigações, né, de condomínio e tudo quanto há que você fica. Exato. Aí. Então, por um tempo, enquanto ele estiver disponível lá, você está perdendo dinheiro, porque você vai ter que arcar com o condomínio, com tudo mais, né? Até achar outra pessoa. Aí vai ter que pagar imobiliário, enfim, é uma série de ônus que você vai ter para manter aquele imóvel vazio, inclusive. No fundo imobiliário, isso não acontece dessa mesma forma, porque no mesmo fundo imobiliário você tem vários imóveis com vários inquilinos. Então, voltando lá pro exemplo que eu dei do VISC11, que é o fundo que é dono do Shopping Praia da Costa, por exemplo. Dentro do Shopping Praia da Costa, você tem centenas de lojas. Cada loja é um inquilino diferente do shopping, ok? Que é inquilino diferente do fundo. Dentro do fundo, você tem 18 shoppings diferentes. Então, você imagina, um lojista do Shopping Praia da Costa saiu. A diferença profunda é muito pouco representativa. Então, impactou muito pouco no seu rendimento no final do dia, né? Então, as vantagens em relação aos imóveis são muitas. É claro que há algumas desvantagens, né? Então, um exemplo é a volatilidade que tem envolvida. No imóvel físico, você não fica perguntando ao seu corretor todo dia, quanto está valendo esse imóvel hoje? E agora, quanto está valendo? Então, você não vê a volatilidade de preços todo dia. No fundo imobiliário, se você entrar no seu home broker toda hora tem um preço diferente. Então, dependendo de quem é a pessoa que tem aquele fundo, pode incomodar um pouco. Então, é algo que você precisa ter atenção. Mas voltando para o cerne da questão, acho que sim, a gente inclusive vê vários investidores lá no escritório, por exemplo, que vendem imóveis para investir nos fundos imobiliários por conta dessa facilidade. Tá? E, além de tudo mais, você ainda tem um gestor profissional que vai sempre ficar olhando pessoas, inquilinos, sempre querendo melhorar, né, aquele imóvel para ter mais qualidade dentro daquele ativo para repassar isso para o cotista também. Então você terceiriza um pouco, você não vai ficar na mão de um imobiliário, por exemplo. Vai ficar na mão de vários gestores independentes que querem o melhor para você, porque o dele também está na reta ali, ele precisa ganhar dinheiro também, né? Uma forma de balancear o risco, né, é a diversificação da carteira de investimentos. E partindo desse ponto, como que funciona essa diversificação desse investimento, dessa carteira? O primeiro passo, como a gente já trouxe aqui, é entender o objetivo do investidor. Né? Mas, independente do objetivo, a gente sempre acha importante ter uma reserva de emergência. Como o nome diz, é uma reserva para uma emergência. Você não tem isso mapeado, né? Você bate com o carro, às vezes tem um problema de saúde, enfim. É importante ter um recurso ali reservado e
sem surpresa, numa LFT, por exemplo. Você sabe que vai estar rendendo ali devagarzinho e vai estar disponível para você se você precisar. Depois que a gente separa isso, aí a gente entende o perfil do investidor, e aí o perfil vai tanto do apetite a risco dele, como o próprio objetivo dele que eu trouxe aqui. E aí, a partir disso, a gente monta um portfólio diversificado. E a gente diversifica entre renda fixa, renda variável, investimento no Brasil, fora do Brasil, e vamos partindo daí de acordo com o que se adequa melhor à expectativa de cada um. No escritório de vocês, é comum vocês indicarem ou recomendarem commodities? Ou, eu digo, ouro puramente, às vezes até semente eu já vi, ou é algo bem raro hoje em dia? Então, depende muito do perfil do cliente, tá? Para quem já está acostumado, então, por exemplo, um produtor rural que já está acostumado com essa dinâmica de commodity, ele produz café, produz milho, soja, enfim. Eventualmente a gente oferece sim até para fazer um hedge, tá? Uma proteção daquela produção dele. Então, se ele produz boi, por exemplo, se o preço do arroba do boi cair, ele vai ser prejudicado. Então a gente consegue proteger aquele ativo que ele tem, o ativo físico mesmo, tá? Para quem quer alavancar, eventualmente também a gente usa como forma de tentar ganhar um pouco mais. Então, por exemplo, a gente chegou num ponto que o milho, por exemplo, ficou muito barato, tá? Historicamente nunca chegou a esse preço. Tô dando exemplo, tá, gente? Historicamente nunca chegou num preço tão baixo. A gente pode ir olhando a perspectiva de mercado, parou de chover na região, a produção está muito menor do que o esperado, ou choveu demais, por exemplo, que aconteceu no sul do Brasil, né? Choveu demais lá, a produção ficou bem prejudicada. O que a gente pode fazer? Provavelmente o preço deve subir, porque diminuiu a oferta, tá? E a demanda permanece mais ou menos a mesma. Então, para especular, a gente oferece esse tipo de produto também para tentar ganhar com o aumento do preço do produto. Tá? Então, dependendo do cliente, sim, a gente dá como sugestão. E só indo além, hoje o Brasil é um produtor muito grande de commodities, né? 65% da exportação do país é baseada em commodity. Então, é algo representativo. Então, é sempre bom você estar exposto também a esse mercado, até para se proteger. E algumas coisas são primárias, né, na vida da gente. Então, o petróleo, por exemplo, se você anda de ônibus que seja, né, você precisa de gasolina ou diesel para o ônibus, para você pegar o ônibus ali. Então, impacta também na inflação, enfim. Então, você faz uma proteção indireta, que é comprando petróleo negociado na bolsa, por exemplo, para se proteger dessa volatilidade de preços no mundo real. Tá? Além do petróleo, tem outro tipo de commodity que você pode indicar para a pessoa investir, que no Brasil as pessoas investam mais também? Uhum. Então, indicar depende muito, tá? A gente não indica, mas assim, eu vou falar um pouco sobre o que tem disponível hoje no mercado. Hoje, através da bolsa, a gente consegue comprar ouro, como o Murilo falou. Ouro serve como proteção, inclusive. Então, na pandemia, a gente viu isso muito claro, né? Conforme as pessoas, os investidores, foram correndo dos mercados de risco, o preço do ouro foi subindo. Então, é uma proteção natural. O próprio petróleo é uma forma de se proteger. Para quem é produtor rural, olhar para a soja, para o milho, para o açúcar, para o café, para o boi. Existem N possibilidades. Isso eu estou falando aqui no Brasil. Se você for para o mercado internacional, então, você tem a Bolsa de Chicago, por exemplo, que é muito forte em commodity. Lá você vai ter outras commodities negociadas. Se você for para Singapura, para a China, por exemplo, você tem minério de ferro, você tem outras possibilidades de negociação também, tá? Então tem como você investir em commodity por localidade, no caso, né? Isso, exato. Vai depender muito onde também... Você quer investir. Onde você quer investir, o tipo de commodity que você quer investir. Então, hoje, por exemplo, o minério de ferro que eu dei como exemplo. A Bolsa de Dalian é referência mundial em minério de ferro. Então, é muito melhor você investir lá, negociar lá, por conta da liquidez, né? Do que aqui no Brasil, que é nulo, né? A gente teria que sintetizar o preço do minério de ferro negociado em outra bolsa. Já se você negocia café, por exemplo, é muito mais fácil você negociar aqui no Brasil, né? A liquidez aqui do café no Brasil é muito, muito tranquila, você consegue negociar com muita facilidade. Então depende muito, geralmente a gente procura a bolsa referência onde está a localidade da produção ou da especulação ali. Bom, hoje em dia a gente ouve muito falar também sobre criptomoedas, né? Quais são os principais riscos? Como é que funciona esse tipo de investimento? Quem vai? Eu falo. Bom, criptomoedas são ativos
são moedas digitais, né, basicamente. A gente consegue transacionar ativos ou coisas sem intermediários, tá? Podem ser desde moedas mesmo, uma moeda descentralizada, que é o Bitcoin, por exemplo, onde você tem basicamente uma transferência de riqueza, tá? Entre duas pessoas, e você pode transacionar até pouco tempo atrás também quadros digitais, enfim, vários ativos digitais. Focando nas moedas, hoje existem vários tipos de moedas digitais, o valor delas tá na cabeça de cada um, tá? Porque basicamente, como elas não têm uma referência, é como o ouro, por exemplo, a gente acredita que vale, então a gente paga mais por ele. Tá? A mesma coisa a criptomoeda. Criptomoeda ela não tem não tem nada por trás, nenhum ativo por trás que diga, isso daqui vale X mil reais. Simplesmente as pessoas acreditam que elas vão valer mais, vão comprando até a hora que ninguém acredita mais que vale aquilo tudo, tá? Mas basicamente é uma forma de você trocar riqueza, tá? Assim como o dinheiro, só que é no mercado digital. Basicamente é assim que funcionam as criptomoedas. Sem um intermediário, Sem um intermediário, exato. Riscos, coisas boas e coisas ruins existem, tá? Coisas boas, como não tem intermediário, não tem o governo ali checando e não tem imposto, né? Uhum. Então você consegue eventualmente transacionar livre de imposto e livre de rastros fiscais, ok? Então é muito fácil, inclusive, sonegar. Você consegue também, por ser descentralizado, negociar em outros países sem passar por transferência de moedas, né? Então, por exemplo, quero mandar um dinheiro para os Estados Unidos. Eu posso pegar um token, por exemplo, um pendrivezinho, colocar o dinheiro aqui e ir lá para os Estados Unidos e trocar por outros ativos lá nos Estados Unidos. Se fosse aqui no Brasil, por exemplo, precisaria pegar o real, jogar para dólar, isso eu vou pagar imposto, eu vou pagar spread, eu vou ter alguns ônus ali que numa criptomoeda eu não teria. Então eu acho que essas são as principais vantagens. E o preço, né, que é muito volátil. E isso se torna uma desvantagem. Porque como o preço é formado por crendices, né, a gente acredita que vale alguma coisa, há uma volatilidade muito grande. Eu acordo hoje achando que vale 300 mil reais, por exemplo, um Bitcoin. Se amanhã todo mundo acreditar que vale 200, o preço dele vai despencar. Ok? Então, assim, como uma reserva, por exemplo, não dá para ser. O valor é pelo efeito da mente, né? Pelo efeito da mente, exatamente. É como o ouro, né? A gente acredita que o ouro vale. Como a vantagem também, né, desse preço subir um pouco mais, é porque como é uma quantidade limitada de moedas, quem tiver ela no final ali da mineração, né, da diminuição que eles fazem periodicamente, teoricamente vai ter o poder de barganha. Então, pode ser que o preço suba. É igual o ouro. Uma hora o ouro vai acabar, o petróleo vai acabar, né? São milhares de anos até constituir reserva daquilo. Então, acaba valendo um pouco mais porque a gente acredita que em uma hora com a escassez, a gente vai conseguir recuperar aquele valor investido. Então, a gente fica segurando ali para valer um pouquinho mais, mas tem muita volatilidade, tá? Porque as pessoas precisam acreditar que aquilo vale alguma coisa. Uhum. Como que a gente pode escolher qual criptomoeda investir? Tem algum jeito ou não tem? Não sei. Não vai no achômetro, né? Eu brinco com o Márcio, falo assim, aquele que seu amigo indicar na mesa do bar. Mas, falando sério agora, eu acho que assim, uma alternativa que a gente tem, de repente, para ter um direcionamento é entender no que os índices investem também, porque depois que o institucional quis entrar no mercado de criptos também, foram criados vários veículos para que eles pudessem acessar o ativo sem necessariamente precisar minerar um Bitcoin. Então, existem fundos hoje que investem em índices de criptoativos que são listados lá fora. E esses índices, como que eles selecionam quais moedas irão fazer parte da composição do índice? É através das 5, 10 moedas de maior liquidez, né? Então, isso daí já é uma primeira peneira que se passa para ver se é uma moeda que vai para frente, se é uma moeda confiável. E aqui a gente não tá nem falando de preço da moeda ainda, né? Só para saber se a moeda existe. E aí, na sequência, quando a moeda tem mais liquidez, é natural que isso afete também o preço de negociação da moeda. Mas eu acho que, podendo dar uma orientação inicial, acho que as moedas de maior liquidez podem ser
um primeiro passo aí pra Primeiro gente ter indicativo, uma né? orientação. Porque querendo ou não, virou meio várzea, né, esse mercado de criptomoeda. Porque você deve ter o quê? 20 mil tipos de moedas, aí você tem a moeda do cachorrinho lá, Sim, e as qualquer altcoins, né, que eles chamam. Exato, qualquer um pode criar uma criptomoeda. Inclusive, time de futebol hoje tem criado criptomoeda, né? Ah, eu vou criar a minha, então. Pode, exatamente. Criar com o meu rosto. Exato. Como é por achismo, qualquer um cria, porque basicamente a criptomoeda, indo pra parte mais técnica da coisa, né? É basicamente um código, né? Então eu crio um código de programação mesmo, né? Colocando quantas criptomoedas existem ali, eu vou ficar transacionando um com o outro. Se as pessoas que estiverem transacionando achar que vale mais, o preço vai subindo. Se não achar que vale nada, vai ficar só com a carinha lá do cachorrinho, da Eduarda, enfim, disponível no mercado e ninguém vai transacionar. Então, sim, qualquer pessoa pode criar, é quase uma várzea mesmo, tem time de futebol que criou, tem muita moeda disponível no mercado. Conforme vai ganhando liquidez, obviamente, o preço dela vai subindo, tá? Mas hoje, como tem muitas, sugerimos, né? Dá uma olhada nas que tem mais liquidez, Bitcoin, Ethereum, que são as mais famosas, você consegue até ter mais facilidade de transacionar, porque senão você eventualmente vai pegar alguma ali que você não vai nem conseguir negociar, então perdeu dinheiro. Uhum. Bom, falar um pouquinho sobre outros tipos de investimentos que são menos falados, tipo seguros, previdência, moedas estrangeiras. Aborda um pouquinho esse assunto pra gente. Vamos lá. Começando do começo, seguro não é investimento, né? Seguro é uma proteção, e aí eu acho que é um papo para um outro momento aqui. Mas falando um pouquinho de previdência, acho que a previdência, infelizmente, ganhou uma fama ruim ao longo dos anos, né? Porque era um produto comercializado apenas pelos grandes bancos. Então, acho que a falta de competitividade do mercado levou a uma falta de incentivo de aprimoramento do produto. Então, a gente tinha ali os fundos ofertados pelos grandes bancos que não necessariamente tinham uma gestão ruim, mas tinham um custo operacional muito alto. Então, com uma taxa de administração muito alta, o que chegava para o investidor final era muito pouco, né? Os fundos extremamente ineficientes, a gente vê alguns até hoje ainda rodando aí. Mas, então, com a entrada de outros players no mercado, a gente viu a indústria de fundos aí extremamente aquecida, criando produtos que a gente tinha anteriormente na versão 175, que é o fundo padrão, fundo de investimento, criando os mesmos produtos, só que na versão previdência, com pequenos detalhes, pequenos ajustes ali para caber na regulamentação de um fundo de previdência. Então, a gente tem produtos extremamente eficientes hoje, e a previdência, ela é um investimento que abre a oportunidade da gente criar várias estratégias. Quando a gente fala de previdência, a gente pensa muito em aposentadoria, né? E não necessariamente é só isso. Então, quando a gente fala de PGBL, por exemplo, pode ser um veículo para você ter um diferimento de imposto de renda anualmente. Né? Quando a gente fala de VGBL ou PGBL, qualquer um dos dois, podem ser instrumentos usados na sucessão patrimonial, porque é um investimento ali que você tem a condição de colocar um beneficiário, e isso não precisa passar por inventário, vai direto para o beneficiário, diferente de todos esses outros investimentos que a gente estava conversando aqui agora. Então, previdência é um investimento que abre uma gama muito grande de alternativas para a gente trabalhar estrategicamente dentro dela. Falando um pouquinho de investimento internacional, acho que o Márcio já trouxe um pouco aqui, né? Mas é sempre importante a gente ter um investimento dolarizado, sendo moradores do Brasil, porque a gente tem uma moeda fraca, né? Querendo ou não, o dólar aí é o que comanda tudo, e nosso dinheiro perde valor muito fácil. Não precisa ir longe, né? Nos últimos dias, não sei se vocês estão acompanhando, mas o dólar deu um pico. Então, quando a gente fala de investimento internacional, muito legal, a gente tem exposição ao mercado internacional, né? Você consegue comprar um título do governo americano, se o governo brasileiro já é visto como baixo risco de crédito, então o governo americano é o que a gente tem de suprassumo de crédito hoje. Fora várias outras alternativas que você consegue acessar lá fora. Mas, além disso, você tem o seu recurso investido e dolarizado, o que é muito importante também como veículo de diversificação internamente. E acho que se a gente começar a falar de diversificação, a gente fica aqui até amanhã com as alternativas que a gente tem. Mas quando você tem vários produtos diferentes compondo um portfólio, considerando que o mercado é cíclico e que coisas diferentes afetam produtos diferentes, é natural que você consiga construir um portfólio mais resiliente no longo prazo, quando você parte do princípio da diversificação. E dá pra gente contar com o INSS, acha, pro futuro?
Não. É pirâmide também ou não? Um pouco, né? Mas existem outras alternativas para você compor sua aposentadoria, então a gente citou algumas aqui. O fundo imobiliário, por exemplo, é muito bacana para quem quer se aposentar com renda recorrente. Então é como se você tivesse montado sua carteira de imóveis, como se você tivesse um monte de imóveis e tendo todo mês os aluguéis dele. É uma forma de você se aposentar, do mesmo jeito que você se aposentaria com o INSS. A própria Previdência, existe a forma de você ter a renda mensal também na Previdência, a gente não sugere isso, né? Mas é uma forma de você ter uma menor alíquota de imposto ao longo dos anos. Então, a Previdência é o investimento com o imposto que você chega na menor alíquota possível, que é de 10%. Nos outros investimentos, o mínimo que a gente consegue são 15% de imposto. Então, dá para você se aproveitar disso para se aposentar de forma mais inteligente. O próprio Tesouro, né? Hoje tem o Tesouro Renda Mais, por exemplo, que é para aposentadoria mesmo. Você começa a guardar o dinheiro hoje, todo mês você faz aportes, e aí quando você chegar na data que você estipulou, o Tesouro mesmo vai te pagando todos os meses o recurso, tá? O investimento de volta, como se fosse uma renda mensal, né? Enfim, existem N possibilidades de você fugir do INSS. Não só porque pode quebrar, mas porque cada vez está ficando mais difícil se aposentar, a idade está ficando mais esticada, né? Então, já foi 50 anos, 60, hoje está com 65 mais, está ficando mais difícil. E quando você faz conta, não vale a pena, tá? Se você conseguisse, tem gente que não consegue, né? Mas pegar esse dinheiro que você contribui para o INSS e guardar esse dinheiro, fazer um seguro, por exemplo, para você ter os mesmos benefícios ali caso você se acidente, caso você tenha que se afastar do seu emprego. Pega esse dinheiro e investe em outra coisa, o que você teria no futuro seria uma renda muito superior ao que você vai conseguir através do INSS. Então existem várias alternativas para você desconsiderar o INSS e ganhar mais dinheiro no futuro e talvez se aposentar até mais cedo, tá? Porque dependendo de onde você guardar o dinheiro, você consegue, ao invés de ter que esperar até os 60, 65 anos para se aposentar, você consegue se aposentar com 50, 55 anos. Então, você consegue antecipar bem a sua aposentadoria. E o expoente dos juros que são postos é o tempo, né? Então, Isso. sempre importante frisar de começar o mais cedo possível, né? Exatamente, o mais cedo possível, mas quem não conseguiu, sempre dá tempo, Sim. tá? Acho que é importante começar. Não importa a idade, quanto antes você começar melhor, mas quem perdeu esse timing aí, paciência, assim, comece, o importante é isso. Tempo e preservar o capital, né? Tenha consciência lá do seu perfil de investidor, seu horizonte de tempo, para você não arriscar e perder dinheiro à toa. Então, acho que é importante ficar de olho nisso também. Como que os investidores podem se preparar para os futuros investimentos, assim, né? Aproveitar as oportunidades que vão surgir no mercado? Vocês têm alguma dica, assim, como eles podem se preparar? Eu acho que você tem que estar antenado no momento econômico que você se encontra, né? Acho que se instruir também com quem acompanha, porque é o que a gente sempre fala, esse é o nosso dia a dia, e já é bastante coisa para acompanhar. Um médico, um advogado que trabalha com outra coisa, ele vai gastar o dia dele trabalhando, que é normal, é o certo. Não dá tempo de acompanhar todas as alternativas para onde a gente está caminhando, o que está acontecendo. Então, acho que pegar essa orientação também é sempre muito bom. Acho que ter seus objetivos mapeados e entender o ciclo econômico que a gente está mesmo, né? Se a gente tá, como eu disse antes, se a gente está num ciclo de juros altos, num momento de juros altos, vamos aproveitar, porque qual é o meu risco-retorno aqui hoje? Entendeu? Hoje, o que a gente tem visto no mercado hoje? Qual é o prêmio que o investidor teria para investir em bolsa hoje, com juro tão alto do jeito que está? Então, o investidor coloca isso na balança, né? Muitas vezes, por isso que hoje em dia as pessoas têm optado pela renda fixa, a princípio. O bolso está extremamente descontado, né? Isso não está em questão. Mas quanto que eu precisaria imaginar que eu ia receber aqui em bolsa para valer a pena eu não ganhar aqui os meus... eu ia falar 10,25, mas a realidade é que hoje a gente tem renda fixa pagando mais que isso, líquido. Então, realmente avaliar as oportunidades e quais são as oportunidades mais atrativas dependendo do cenário que a gente tem hoje. Só continuando nessa mesma linha, acho que é importante só frisar, porque eventualmente o investidor chega lá e fala, nossa, a taxa de juros está tão alta, eu vou investir só em renda fixa.
e aí quando vencer o título eu vou para renda variável. Não é assim que funciona, tá, gente? Porque a bolsa não te espera, não. Não espera seu título vencer no mesmo lugarzinho ali, 120 mil pontos, esperando vencer o título para você voltar para a bolsa. Os preços vão andando, tá? Qualquer expectativa de mudança na taxa de juros, tanto para cima quanto para baixo, vai causar oscilação de bolsa, tá? Então a gente consegue se antecipar, quanto mais a gente se antecipar, melhor. Tá? E nos momentos que a bolsa está mais depreciada, está mais amassada, são os melhores momentos que você encontra as melhores oportunidades. Tá? E existem algumas estatísticas, inclusive, que mostram que se você ficar de fora ali de 2, 3, 5 pregões que tiveram as maiores altas do ano, por exemplo, você perdeu grande parte da rentabilidade que você teria na renda variável. Então é importante sempre estar posicionado, mesmo que o custo de oportunidade no D0 ali no curto prazo impacte, né? Mas ao longo do tempo a sua rentabilidade muito provavelmente será maior do que na renda fixa, por exemplo. Tá? Então é importante você sempre se posicionar, ter ações, fundos imobiliários, diversificar. Que é o que A importância da Exato. diversificação, né? Sempre estar diversificado para você aproveitar todas as oportunidades, todos os mercados possíveis. Uhum. Eu acho que você comentou no último episódio sobre o que dá dinheiro ao trabalho, né? É o nosso trabalho. Uhum. Os investimentos são uma forma da gente rentabilizar eles, né? Então, também é importante terceirizar, talvez, né? Para quem é profissional nessa área, né? Fica mais fácil, né? Exato. Fica mais fácil, como eu disse, é muita coisa para acompanhar. A gente tem que estar ligado o tempo inteiro. E o que eu percebo, a gente que lida com o investidor diretamente, é que muitas vezes o próprio investidor não conhece o próprio perfil. Uhum. Né? Ele acha que ele quer uma coisa e aí quando começa ali ver o dia a dia dos investimentos, fala, opa, acho que eu não tenho apetite aqui para estar no mercado de ações. No início não, eu gosto de risco, eu entendo o risco. Aí caiu um ponto percentual. Vê que não é aquilo. Já quer sair fora, né? Então eu acho que é interessante, assim, se conhecer e também delegar em parte para quem conhece, né? Isso, a analogia que a gente usa é com o médico, por exemplo. Quando você chega no consultório, você já não chega falando, eu tô com uma dor aqui, eu vi aqui que é meu osso tal, minha veia tá fora do lugar, não sei. Você fala pro médico o que você tá sentindo, né? A mesma coisa no nosso mundo aqui. Você vai falar suas necessidades, o que você precisa, seus objetivos. Faz um mapeamento, como se fosse um mapeamento médico, mas é um mapeamento financeiro. Né? Você vai falar tudo pra gente, e a gente vai fazer o diagnóstico no final. Só que chega muita gente lá achando que é super economista, trader, e não é assim que funciona. Então, é importante você delegar para uma pessoa que entenda, para uma pessoa que saiba, porque a gente passou 5, 10 anos fazendo faculdade, pós-graduação, tirando certificação, e a pessoa geralmente acha que no curso de final de semana assiste 3 vídeos no YouTube e ela vai saber investir. Não é assim que funciona, gente. Não, existe um trabalho, dedicação do mesmo jeito, como a gente costuma falar. Foca no seu trabalho, que é onde você vai ganhar dinheiro mesmo. O investimento é algo secundário, deixa com quem entende mesmo, com quem é especialista no assunto, para conseguir te ajudar. E vai atingir seus objetivos no final. Tá? O importante é isso, se você atingir os objetivos. Uhum. Eu gostaria de pedir para vocês alguma sugestão de livro, série, algum recurso para o pessoal que está assistindo a gente, para querer se aprofundar mais no assunto. Vocês têm alguma sugestão? Acho que trazendo um tema que a gente tratou aqui, a renda fixa não é fixa, da Marília Fontes. Isso. É um que eu indicaria. Esse livro é muito bom. Tem investimentos do Mauro Halford também, que é bem básico, mas ele dá uma visão geral do que a gente conversou. Ele fala um pouco sobre renda fixa, sobre renda variável, sobre imóveis, fala um pouquinho de tudo, tá? Então acho que é um livro muito bom também, é bem geral, então dá pra aprender, e se quiser se aprofundar, procura outro livro depois, né? Assim, sobre o assunto específico que você se apaixonou ali naquele livro. Perfeito. Vocês podem deixar o Instagram de vocês? Se o pessoal quiser seguir. André Caetano com 2 Es no André. E O meu é Sara MLG. E tem o do escritório também, né? Invicta Investimentos, Invicta eu acho. Investimentos, isso é o Instagram do escritório. O site também, www.invictainvestimentos.com.br. E o telefone 3029-5580. A gente fica ali na Praia do Canto. Quem quiser só visitar a gente também, tomar um café, passar o dia lá, fiquem à vontade. Perfeito. Gostaria muito de agradecer vocês, a participação de vocês nesse episódio, tá incrível. O pessoal do projeto agradece muito a participação de vocês. E eu gostaria também de agradecer o pessoal daí de casa que tá assistindo esse episódio. Tá incrível, o conteúdo tá
Ótimo. riquíssimo. E seguir a gente no Instagram, né? Eu acho que é Siga a gente no Instagram, faesa.finance. faesa.finance. Se inscreve aqui no canal. Curtir, comentar, se inscrever no canal, compartilhar com todo mundo, apertar no sininho para os próximos episódios. E é isso, E né? é isso. Muito obrigada, pessoal. Agradecemos a disponibilidade. Obrigado a vocês, gente. É um Obrigada prazer. a vocês.